Seja bem-vindo no programa de estreia, no programa 00 do Ilumina Sua Empresa. Hoje a gente vai falar de propósito não é marketing. Quero agradecer muito a participação do Rogério De Carlos, Daniel da CCLI, obrigado pela presença. E logo a gente começa um papo muito interessante. Bom, é um prazer estar com vocês hoje. Rogério, obrigado pela presença. Daniel, muito obrigado. Obrigado. É o nosso programa de estreia, né? E muito feliz, muito honrado de vocês estarem aqui. São pessoas que eu admiro como empresários e empreendedores. E esse projeto que hoje está nascendo com o Ilumina Sua Empresa tem um propósito mesmo de realmente a gente poder bater um papo e levar ideias mesmo, né, para os empreendedores, para os empresários, que ajudem na caminhada empreendedora, que não é uma caminhada tão fácil assim, né, tão bonita como às vezes se pinta por aí, mas que é muito prazerosa, principalmente quando realizada com propósito. O propósito é um tema que está muito em alta, muita gente está falando dele, e a provocação e a brincadeira desse tema, que propósito não é marketing, é justamente para a gente não banalizar o propósito, para que ele seja a essência, né? Para ele seja a verdade, a nossa verdade, a sua verdade, e dá para traduzir isso para a empresa. Eu vejo uma força muito grande quando as empresas têm propósito, porque ajudam com clareza, ajudam os seus colaboradores a olharem também para os seus propósitos e de verdade se engajar, se motivar e estar trabalhando por uma causa, né? Então é isso que eu acredito, que quando eu até nas meus devaneios assim, eu acredito que o propósito é a salvação do mundo, né? Porque se todo mundo tivesse clareza de propósito, a gente partiria de uma premissa básica que seria o respeito por cada um que tem o seu propósito. Então, com isso eu fiz um texto só para abrir, na verdade, o nosso bate-papo de hoje. Depois logo vou apresentar a vocês. Propósito não é marketing. A força da transformação de uma empresa e o engajamento de equipe. O mundo não mudou. O mundo está mudando e cada vez mais rápido. Ontem, muitas famílias eram estruturadas em torno da segurança de um emprego, geralmente em profissões tradicionais e com longa carreira. Nesse contexto, o dinheiro era de fato a moeda de troca para poder conquistar a tão sonhada felicidade. Será que é assim que a gente vive hoje? Nessa forma automática de viver em busca da grana o tempo todo? Será que estamos buscando a felicidade em fontes seguras? O que traz felicidade hoje, segundo um estudo sensacional de Harvard, que completa 75 anos em 2019, não é dinheiro, nem fama, nem poder que traz a felicidade. São relações significativas. E nada melhor para ter relações significativas do que a clareza de quem você é e escolher se relacionar com quem você deseja. E nessa caminhada, o que os jovens mais querem, que eles estão sedentos, né? Trabalhar com sentido, ser relevante para si e para os outros, mas quando percebem que o entorno não pensa da mesma forma, a liderança, o dono daquele empreendimento, eles ficam desmotivados de maneira absurdamente rápida. Ok, falta maturidade, mas quem está certo nesse jogo? Qualquer organização pode explicar o que faz, algumas podem explicar como fazem, mas poucas podem dizer claramente o porquê fazem. O porquê não é dinheiro ou lucro, esses são os resultados. Por que a sua organização existe? Por que ela faz as coisas que faz? Por que os clientes realmente escolhem comprar de uma empresa ou de outra? Por que as pessoas são fiéis a alguns líderes e não a outros? Propósito tem valor, não na parede, mas em ações. E ações não são apenas da empresa, mas de pessoas, de líderes, de verdadeiras pessoas que realmente acreditam e fazem, que são inspiração para outras pessoas que também acreditam e fazem. Para isso é necessária a construção de uma equipe interdependente. O conceito de juntos nunca foi tão verdadeiro, por isso não se deve ser visto apenas como motivação. Deve ser um investimento na prática diária. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de tudo isso e poder olhar não apenas para o outro, mas também para si, buscar as ações que possam servir para transformar a própria vida
e, consequentemente, a nossa realidade. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E eu quero que vocês falem um pouquinho, né, desse texto, que na verdade que é tão amplo, mas ao mesmo tempo tão real nos dias de hoje. E antes até de vocês falarem, eu com muito orgulho vou falar o currículo resumido desses dois caras que são pessoas que eu acredito e tenho certeza que vão contribuir muito para esse bate-papo de hoje. O Daniel Rodrigues, ele é mestre em estudos linguísticos pela Unesp de São José do Rio Preto e bacharel em letras com habilitação de tradutor pela mesma universidade. Especializou-se em gestão da educação à distância pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e em gestão empresarial pela FGV do Rio. É fundador e diretor da CCLI, Consultoria Linguística, e da CCLI Travel, e sócio da Segente Educação Corporativa. Antes de fundar a empresa, ele teve sólida carreira acadêmica, lecionando em escolas de línguas e universidades, integrando grupos de pesquisas e apresentando trabalhos em congressos científicos nacionais e internacionais. Foi presidente da APLIESP, Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado de São Paulo, de 2009 a 2011. Em 2012, tornou-se diretor cultural da CIRP, que é a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. Foi presidente do Rotary Club SJRP, Palácio das Águas, na gestão 2013-14, diretor de Inbound do Distrito 4480, do Rotary 2012-2016, e presidente da Comissão Distrital de Rotarianos e Negócios do Distrito 4480. Recentemente tem atuado como mentor para negócios, especialmente para startups, tendo se tornado sócio-investidor da Personal Educa. Atualmente é diretor do setor de serviços da CIRP, protocolo no Rotary Club SJRP, Palácio das Águas, membro da Small Giants Community e participante do Fórum de Inovação da FGV. Só tudo isso, hein, Danielzão? Um pouquinho, né? História. E o Rogério De Carlos é coach e mentor profissional, credenciado pelo Instituto OLUS, e pela ICF, International Coach Federation. É um dos autores do livro De Empreendedor para Empreendedor e autor do livro Motivado para Vencer Todos os Dias, que em poucos meses já está chegando à marca de 2.000 exemplares vendidos. Vai lançar o livro Propósito, Descubra o Seu, que eu li em primeira mão e é sensacional, incrível. É palestrante e já realizou palestras para o Sebrae, Singenta, Ciesp, Funec, Build Engenharia e outras empresas. É empresário desde os 19 anos e criou empresas que se tornaram referências nos segmentos de livraria, informática, pesquisas e comunicação. Formou-se em administração em 91 pelo Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto e fez 2 pós-graduações em marketing em 92 e recursos humanos em 94 na Universidade São Judas Tadeu em São Paulo. Em 2003 cursou psicodrama no IBAP em Bauru. Facilitador credenciado do Sebrae Nacional desde 2005, com mais de 10.000 horas de treinamento, tendo ministrado os cursos de liderança, liderar, líder cidadão e excelência em liderança e empreendedorismo, que é o Empretec, que eu também sou empreteco e recomendo a todos fazer. Para os empresários, estudantes, trabalhadores e lideranças locais. Desenvolveu o Seminário de Formação de Lideranças, um dos treinamentos mais completos desse segmento e que traz excelentes resultados, aliando um treinamento vivencial, moldado à realidade da empresa, com acompanhamento dos participantes, que amplia significativamente a aplicação do seu conteúdo. Moçada, hoje a gente está com 2 mestres aqui, com 2 caras que realmente vão contribuir muito. Então, para a gente agora de verdade começar, eu queria ouvir um pouquinho de você, Daniel, um pouco dessa introdução, o que isso tem a ver no teu dia a dia. Se você quiser falar um pouquinho das empresas que você tem também e como isso funciona, se propósito é marketing ou não é. Boa. Para poder fazer a contextualização, Diogo, eu acho que eu vou contar como eu comecei. Porque o meu propósito vem desde criança, né? Então, quando chegou o videocassete em casa, que meus pais colocaram um filme para assistir, que eu não entendi o que estava sendo falado, foi quando eu descobri que existia uma outra língua além daquela que eu estava acostumado a falar. E desde aquele momento eu comecei a ter uma curiosidade muito grande, uma vontade muito grande de lidar com esse mundo.
Então dizem, né, que a criança sempre tem uma vontade, né, muito forte, e que se a gente presta atenção em alguns sinais a gente vai descobrir o seu verdadeira vocação, propósito. No meu caso foi real. Eu insisti muito para meus pais me colocarem em curso para aprender aquela língua. Na época nem era tão comum, não existiam tantos cursos para criança como nós temos hoje, né? Então demorou um pouco para eu conseguir, mas depois que eu comecei a me envolver com outras línguas, né, no inglês no início, eu realmente encontrei na área de idiomas a minha área de paixão, e dentro da onde eu encontrei o meu propósito de vida, né, que é justamente ajudar pessoas a conquistarem os seus objetivos, né, e além. Então, hoje todos os negócios que nós ajudamos ou que eu tenho, né, que são meus, que trabalham com educação, a gente tenta buscar traduzir esse propósito para dentro do que cada negócio faz, né? Então a gente não se posiciona para vender um curso, ou para vender um treinamento, ou uma formação, mas a gente quer encontrar uma forma de realmente impactar a vida daquela pessoa, daquele cliente que vai passar por esse programa e vai ter um resultado maior a partir daquilo que ele absorveu, né, do que foi discutido na formação. Então, quando eu estava na fase de escolher a minha profissão, para mim, enquanto meus amigos estavam todos bastante perdidos e muitos sofrendo bastante, né, precisando de apoio, de ajuda, eu não tinha dúvida. Então, eu queria fazer minha faculdade de letras, busquei fazer na Unesp ou na USP, que são as duas que na época eram as melhores. Passei nas duas, escolhi a Unesp por ser em Rio Preto, voltei para cá, né, que eu sou natural daqui da cidade. E eu vejo que as consequências, né, da minha vida profissional foram todas fruto dessa escolha muito alinhada ao que eu gostava de fazer e ao meu propósito de ensinar, né, e de ajudar. Eu trabalho ensinando desde os 14 anos e me ajudou a superar muitos obstáculos. Como eu sabia que era o que eu queria, eu não fiquei tendencioso na hora de que todo o ecossistema ao meu redor me forçava a mudar de ideia, por exemplo. Porque eu sempre fui nerd, CDF, assim, sempre adorei estudar, né? E como eu não conseguia, por exemplo, pagar uma faculdade, eu sabia que eu teria que ir numa faculdade pública. E como eu não poderia, na época, pagar o melhor colégio para me preparar, eu participei dos vestibulinhos que tinha. E queria ganhar bolsa integral. Então, eu estudei bastante, fiquei em primeiro lugar nos 3 que eu prestei e ganhei a bolsa, né? Então, nesse contexto, os meus professores queriam que eu fizesse engenharia, medicina, porque eu tinha nota para isso, né? Sim, as tradicionais. E quando eu falava, não, vou fazer letras, era quase um bullying comigo. E todo mundo achando que seria um desperdício, né? Que seria porque eles ficavam só me projetando na vida de professor e como se não fosse uma coisa super bacana, né? Super bacana. O professor não dá dinheiro, né? Então, aqui tá bom. Às vezes, Sim, do ponto de vista deles, estaria olhando só para isso. Talvez seja esse o maior problema, às vezes, nessa fase, né, de decisão. Porque não que não precisemos ganhar dinheiro, não seja bom ganhar dinheiro. Claro. Mas eu vejo que quando a decisão se pauta por isso, ela, em algum momento, vai bater alguma coisa. Né? Porque quando a falta do propósito começa a gritar dentro da pessoa, é muito comum, né? É muito comum no mercado as pessoas por volta da minha idade hoje, 40 anos, buscarem uma mudança de vida porque passaram essa primeira fase da vida profissional ganhando dinheiro. Mas isso não preencheu completamente o que ele gostaria como profissional. E aí já com a família estruturada, já com as finanças estruturadas, tomam coragem para partir em busca de algo mais significativo, né? Então acho que o bacana do propósito é justamente ser um esteio dos mais importantes para você conseguir se sentir uma pessoa de sucesso. Porque para mim sucesso é isso, é você entender quem você é, o que você quer para a vida e conseguir, que é difícil, conseguir exercer isso no seu dia a dia. Porque você sentir realizado, né? Que é individual, você linka, né? O sucesso com realização. Exatamente. Né? E aí traz na energia, em toda a dedicação, a grana também, que é muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda, mas acho que é o que você falou, não tem que se pautar para ir atrás dela. Eu acho que no meu caso, como eu fui muito jovem, eu não sei o que houve, né? Mas assim, eu acho que como eu sabia muito bem o que eu queria, sempre fui muito decidido, talvez tenha sido isso. Mas eu vejo que eu tive muita sorte, né? Fui muito feliz por realmente
ir atrás daquilo que eu ia me fazer feliz na minha visão, e não da visão das histórias que os outros me traziam, né, e projetavam para mim. Dentro desse gancho, Daniel, você criou a Personal Educa. Não sei se foi você que criou. Não, eu fui mentor dos meninos. Você foi mentor dos meninos, que hoje você é sócio, né? Fala um pouco da Personal Educa, porque eu não te falei isso ainda, e eles foram conversar com a minha esposa, né, que tem a escola de educação infantil Luz da Vida, e tem muito sentido vivenciar essa adolescência, essa fase de escolhas. Conta um pouco o que é a Personal Educa, qual é o propósito dela e como que ela faz no dia a dia. Isso é muito legal. Então, na verdade, eu conheci o Renan, que é um dos fundadores da Personal Educa, quando a empresa ainda estava no plano das ideias, né? Ele tinha um projeto, precisava de um apoio, me conheceu em algum contato em comum que nos apresentou, algum evento na época do Startup Rio Preto, não tenho certeza de qual foi a ponte, mas eu me lembro do nosso primeiro café, no Café Falado, que eu fui ouvi-lo falar sobre o Personal Educa. E ele falou bastante coisa, né, de quais eram as ideias e tal, mas o que me cativou dentro da conversa que a gente teve era o brilho no olhar daquele menino que acreditava poder trazer algo diferente para o mundo, para aqueles adolescentes que estavam na fase de prestar vestibular e que talvez pudessem precisar de algo que não estava sendo oferecido. E a paixão por trás, né, do que ele falava, do que ele me trazia, foi o que mais me cativou. Então, naquele momento, a gente começou a conversar, eu me disponibilizei para fazer algumas mentorias com ele. E, como a gente sempre fala, né, quando a gente compra um projeto de startup, a gente está comprando um empreendedor, na verdade, né? Porque é o cara que vai fazer a coisa realmente acontecer. Como eu percebi nele um propósito muito grande com a missão daquilo que ele estava fazendo, porque o produto não estava ainda desenvolvido. Né? O que estava bem desenvolvido era o porquê que ele queria trazer aquilo para o mundo. Sim. Então aí nossos mindsets se cruzaram, né? Se complementaram, e nós temos outros sócios. O Lucas está ainda hoje também na Personal Educa, também era dessa época, fundador. E a gente começou, então, o Renan estava na fase do mestrado dele, então a gente esperou ele concluir o mestrado para fazer um processo de investimento anjo na empresa e turbinar o MVP. Então, na verdade, hoje nós temos um programa dentro do PEDU, que não foi a ideia inicial, mas que ele foi batizado de Engaja, que ele busca resolver alguns pontos complexos dentro dessa fase, né, da vida do jovem. Então, em vez de ser um cursinho pré-vestibular, como os que já existem, para quem está com deficiência de conteúdo e precisa malhar os conteúdos, né? A gente tem uma proposta de olhar mais para o ser humano de maneira integral, que é muito recorrente em todas as outras empresas que eu estou envolvido, né? Porque é o que dialoga comigo, com a minha missão pessoal. Né? E aí a gente tem, por exemplo, um cursinho que ele não deixa de trazer o conteúdo, porque é relevante, os vestibulares vão cobrar isso, mas que ajuda o jovem a lidar especialmente com a fase universitária que ele vai viver. Porque não adianta o jovem ser malhado para passar no vestibular, ficar 6 meses e desistir, que tem sido muito comum, né? Então a gente busca fazer o jovem se conhecer, ele entender o seu propósito, ele direcionar a sua carreira, ele trabalhar de forma colaborativa, ele tem roda de conversa, ele tem mindfulness, ele tem uma série de momentos dentro do programa oficial dele que vai fazer olhar para ele, né? Porque ele vai ser o grande diferencial no dia da prova. Só que no mercado é muito comum tratar os conteúdos da prova, mas não o ser humano que vai realizar aquela prova, né? E eu acho que é isso que é o principal diferencial do Personal Educa hoje no mercado e que faz ele crescer, né? Ele foi incubado numa sala pequena lá na empresa, depois ele foi para o auditório e hoje ele tem uma sede própria, porque ele transcendeu, né, o período da incubação, a ideia realmente vingou. E ele já está há quantos anos desde esse processo de incubação? Qual que é o são 2 anos. 2 anos de incubação. É muito pouco, né? É pouco. Parabéns, é lindíssimo, sim. E muito mais do que apenas fazer algumas intervenções nos cursinhos tradicionais, né? Ele tem um propósito realmente de acolher esse jovem
e além de ser uma fase desafiadora da vida. Da vida, exatamente. Né? Uma transformação louca de pertencimento, e aí eu poder me conhecer e ao mesmo tempo ter pessoas que já estão com uma bagagem maior, que possam acolher, entender os sentimentos, acolher os sentimentos, né? E veja só como que é bacana, né? Porque a gente fala de propósito, não é marketing, né? E é o tema do bate-papo de hoje. Sim. E eu vejo que quando o propósito ele é a essência, ele é verdadeiro, ele acaba acelerando muito a capacidade da empresa ganhar no mercado, porque ela vai justamente atender um objetivo muito específico, ela vai trazer uma resposta de um porquê muito claro. E todas as pessoas que de verdade precisam daquilo e se reconhecem naquela proposta, elas vão ter uma identidade muito grande de propósito. Sim. E elas vão querer fazer aquilo, né? Querer essa opção. Sim. Então, quando ele vira marketing, ele não ajuda nesse sentido, né? Porque você até consegue, do ponto de vista de comunicação, atrair, ter um apelo, mas isso não se materializa na prática. E a grande sacada, né, de empresas que realmente se movem pelo propósito é que ele é transpirado, né? A equipe transpira algo que é coletivo, algo que é comum, algo que os une, e isso começa a ser percebido por todos que participam desse ecossistema, porque é o motivo pelo qual estão. Sim. Então acho que essa é a grande força dos negócios que nascem, como a CCL nasceu, o Persona Educa nasceu e outras, né, que a Aptitude está nascendo, que já nascem ancorados num propósito muito claro, porque o início sempre é menor e ele vai tendo um crescimento orgânico alinhado a essa essência e se torna o verdadeiro diferencial de mercado. Sim. E aí fazer o marketing a partir disso fica muito mais fácil. Sim, aí sim. Né? Porque você aí o marketing entra na hora certa. Você vai posicionar para o mercado que de verdade existe algo que nasceu para ser diferente porque quis ser assim, haveria outras opções, e vai defender aquele pedacinho só que ele veio satisfazer. E é muito no mundo. bacana, aconteceu a questão a própria CLI, né? A moça falou assim para mim, olha, a gente não... que eu fui lá fazer toda uma avaliação para fazer o curso de línguas, né? E é muito bacana que não é curso, né? Em nenhum momento eles tratam de curso. E a hora que eu falei curso, eu mesmo que estou me corrigindo agora, porque é um projeto, né? Ela desenha um projeto, ela fica focada, mas qual é o seu objetivo, Diogo? Mas qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo, né? Que está muito linkado no início da sua fala, do propósito do Daniel, né? E que transcende para essas outras empresas. E uma outra coisa muito interessante também na tua fala é, olha como um investidor anjo, olhando o propósito, a probabilidade, talvez deve ter indicadores que eu não sei, mas deve ter indicadores de a probabilidade de algo que nasce com propósito, linkado com um investidor, com um empresário de visão, com uma mentoria, que também enxerga propósito, a potência que isso faz para colaborador, para a própria comunicação, para o público que vai ser direcionado para comprar esse serviço, esse produto. Então tudo fica muito mais fácil e se resume num investimento muito menor de comunicação e marketing, de engajamento, de palestras motivacionais, aquela coisa toda que a gente já vê todo o desenho tradicional do corporativo, né, investindo um monte de coisa, sendo que se tiver uma essência de verdade logo no começo, se constrói de forma muito mais orgânica, mas ao mesmo tempo mais sólida, né? É exatamente isso. Bacana, parabéns mesmo. Assim. Depois você vai falar da Aptitude também, que tem um propósito lindíssimo, e eu já fui lá no Talks e a gente se conectou lá. Rogério. E aí, Jô? E aí? Propósito tem a ver com a tua vida, irmão? Pois é, eu acho que propósito atualmente tomou a minha vida, né? Eu acho que isso é muito forte. Eu acho muito bacana na história do Daniel que ele teve o privilégio de logo no início captar essa possibilidade, né? E hoje a grande queixa da maioria das pessoas é que eles não conseguiram perceber isso no início da vida. E vários estudos mostram que quando você é criança, você percebe, você vivencia, você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Por mais que tentam pressionar a criança, você colocar no cercadinho, a criança é rebelde, puxa, e faz o que gosta e faz o que quer. Então é uma fase onde você vive plenamente. Só que alguns
esqueceram isso, né? E eu falo que às vezes não é descobrir o propósito, no caso o pessoal é redescobrir. Um dia ele teve presente, né? Em um momento isso fica muito evidenciado. Eu estava com um cliente de coaching até agora há pouco, eu fiz uma pergunta para ele, né? Falei, o que te motiva a acordar todas as manhãs? Ele respondeu, a responsabilidade. Então, é claro que não é uma pergunta de propósito, né? É o dever me chama. Eu tenho que acordar para trabalhar, para sustentar a família e assim por diante. E quando você fala em propósito, a base é outra. Né? Pode até ser que num segundo momento é isso mesmo, que eu tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso para fazer, mas o que me faz acordar é porque eu quero fazer a diferença em mais um dia. Porque eu sei que o meu trabalho ele tem impacto na vida das pessoas. Eu sei por que eu trabalho. Eu sei porque eu faço aquilo que eu faço. Tem sentido aquilo que eu faço. Então hoje, como você destacou, o propósito está virando até marketing. Né? Dentro dessa onda absoluta, porque parece, quem escuta parece que o propósito nasceu ontem, né? Isso já é algo que já faz anos, né? Muitos anos, mas agora, depois de bater muita cabeça por aí, as pessoas estão se voltando para o propósito, e a volta do propósito é uma volta para a essência, né? É a essência do ser humano. No livro eu falo que é uma volta para casa, né? Você corre tanto que a alma fica pelo caminho. Então é o meu reencontro, é voltar, é dar um mergulho no interior para você conseguir pegar e captar essa essência. Por que está virando marketing? Porque é o tema do momento, tanto pessoal como na questão de empresas. E teve um outro ingrediente que acabou fortalecendo isso. Pesquisas mostram que empresas com propósito são mais rentáveis, geram melhores resultados, atraem mais talentos, os clientes viram fãs. É uma relação diferenciada, né? Você falando da empresa dele, a forma como foi atendido, que isso nem te permitiu vislumbrar, que eu vou outra escola, outra escola para verificar, se comparar um pouco, não deu nem vontade, se sentiu tão atendido pela forma que a escola se apresenta. Então essa que é a questão. Então, como o propósito está inclusive dando dinheiro, então algumas pessoas já, então é pelo dinheiro, já vamos pegar e falar que nós temos propósito. Aí entra aquelas história interna inventado daí, minha vozinha que fazia isso, e é só conversa, e algumas empresas estão caindo máscara em praça pública, né? Porque estão tentando simular um propósito que não existe, quando na verdade o grande motor é o dinheiro, é o cifrão dentro desse processo. Então é importante você trazer esse tema, porque tem gente que ainda está tentando se enganar e enganar os outros como tem o propósito, mas fica muito evidente porque é uma coisa de essência, né? É algo que o dinheiro entra como consequência daquilo que você faz, não é a motivação principal, né? Quando Daniel foi fazer letras, entre outras opções mais rentáveis, tinha algo que era coração e que as outras pessoas não entendiam. Mas com todo esse talento você vai ser professor, coisa que se fosse nos Estados Unidos seria uma honra muito grande, mas aqui ainda nem tanto, né, dentro desse processo. Então eu vejo que o propósito na vida e também na questão empresarial, hoje ele ganha uma dimensão muito mais forte, porque está começando a ter um divisor de águas. Empresas com propósito, que cativam o cliente, onde você não vende preço, você vende valor, você oferece valor, e isso não tem preço dentro da questão. E também na questão pessoal, né? Onde pessoas em diversos momentos da vida estão tendo esse incômodo natural. Mas estou fazendo isso por quê? Será que eu entrei no prédio errado, peguei a estrada errada e por isso eu estou assim? Algumas pessoas estão com muitas incertezas, pessoas muito bem de vida, porque de repente parecia que era só pessoas que perdem emprego, então passam por crise. Não, pessoas que têm tudo, que são até invejáveis por outras pessoas, que para cá está chorando de barriga cheia, mas sentem que falta alguma coisa na vida. E foi de tanto ouvir isso que eu fiz um mergulho nos últimos anos em tudo que eu estudei na vida a respeito de propósito. Porque o meu caso, o exemplo do Daniel, a palavra propósito não estava muito evidenciada. Porque de certa forma ficou muito claro o que eu devia fazer na vida, né? Eu sempre fiz o que eu
amo e gostei, gosto de trabalhar, e normalmente quem gosta de trabalhar não é um louco, né? O louco workaholic é porque tem uma identificação natural. Tem alguns podem até ser o lado da doença, né? De ficar obstinado por aquilo, mas gostar de trabalhar é porque você ama o que faz e que você faria até de graça, né? Tem uma frase da Oprah, né? Oprah Winfrey, que é a grande estrela mundial, e ela fala que quando ela começou a fazer um programa de rádio, ela ganhava $100 por semana. Ela falou: olha, eu não sei o que vai vir pela frente, mas tem que me proporcionar o mesmo prazer que me dá ao fazer esse programa de rádio, que eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Não é pelos $100 que ela ganhava por semana, mas sim pela empatia que tinha para o público e aquilo. Então, essa batida que é o propósito na vida. Então, hoje, as pessoas estão nessa busca e percebendo essa inquietação natural das pessoas, é que eu mergulhei porque a palavrinha-chave, para quem está no momento difícil e não sabe o que faz, está em propósito. A palavra-chave, para quem tem tudo e ao mesmo tempo não usufrui disso, também é questão de propósito. É o porquê, é o sentido de se fazer tudo isso. Então essa foi a minha trajetória num primeiro momento. Isso não era importante, porque isso já era, né, quase chip, né, já estava introjetado. Eu sempre fiz aquilo que eu amava ou então aprendi a gostar daquilo que eu fazia, porque eu entendia que algumas atividades não tão prazerosas me ajudavam a alcançar o meu propósito, era o caminho, né? Às vezes eu não gosto tanto de dirigir, mas o dirigir me leva a realizar trabalhos, fazer palestras que eu amo, então eu entendo aquilo como parte de processo. Então isso me levou para ajudar pessoas a alcançar o seu propósito. E como, quem, né, quiser responder, como identificar, então vamos pensar nessa linha. Então assim, o empreendedor, ele já tem a empresa dele por alguns anos, ele está lá nessa linha de trabalhar para o dinheiro, para se realizar financeiramente e fazer a coisa acontecer. Que resultado é grana, eu gero mais grana e assim eu vou caminhando, né? E aí eu me realizo então em casa, né? Porque o trabalho literalmente é para trabalhar, é labutar para poder pegar a grana e ir para casa. Mas nesse bate-papo aqui, alguns que estão ouvindo e vendo a gente falaram assim: puxa vida, realmente, cara, acho que faz sentido tudo isso que esses caras estão falando. Como é que eu identifico o propósito na minha empresa? Como é que eu começo a dar o primeiro passo? Como que eu saio desse ponto A para chegar num ponto B? E aí? E agora? O que eu faço com isso? Pois é, Diogo. Sabe que quando a gente entra nesse movimento, você começa até a perceber, né? Uma vez eu liguei a TV às 6 da manhã e ouvi uma entrevista do Papa Francisco, né? E ele falava que o movimento da igreja é um movimento de volta para as raízes, né? Então é nas raízes que estão as respostas, é na essência, no começo da base, porque toda vez que eu me afasto das raízes é que eu entro em encrenca, né? Me afasto do meu propósito. E eu fiz até uma palestra em São Paulo no ano passado, onde eu falei da Volkswagen, né? A Volkswagen, uma empresa conceituadíssima no mundo todo, e a origem é o carro do povo, né? É dar essa oportunidade, é fazer algo bom, barato, que seja acessível, assim por diante. A Volkswagen, de uns tempos para cá, ela decidiu ser a maior montadora do mundo, né? Então ela deixou esse propósito inicial para ser a questão da rentabilidade e assim por diante. Aí entrou motor falsificado, aquela outra coisa. Então assim, fizeram algumas concessões e pagaram caro por esse processo. Então eu vejo que o caminho para esse encontrar o propósito, tanto pessoal como profissional, é voltar às suas raízes. Por que eu comecei a fazer isso? O que no meu negócio me dá satisfação? Né? E a satisfação muitas vezes é o sorriso do cliente, né? É ver aquele menino que sai de uma loja de brinquedo, de um sorriso de orelha para orelha, e falo, cara, isso que é bacana, é propiciar momentos adequados. No meu caso, que minha família tem um jornal, o propósito vem das pessoas falarem, cara, o jornal atrasou hoje, né? Atrasou, teve um problema na gráfica, tudo. Nós estamos preocupados, porque sábado para nós precisamos ler o jornal, isso faz parte da nossa vida. Então, cara,
que dinheiro que paga alguém falar uma coisa dessa, né? Então tá tudo bem, então a gente espera, porque vai chegar, né? Você promete que vai entregar, porque senão a coisa não tá redondinha. Então é uma volta para as raízes, né? E o próprio movimento do Papa Francisco, nas coisas que ele está fazendo, ele é uma figura admirável até pelas pessoas que não são católicas, justamente por essa volta, né? Saímos de desabalar da carreira, nos perdemos no meio do caminho e onde nós vamos nos encontrar de novo? Voltando para as raízes. Que é um pouco que o Daniel comentou sobre o, né, que chega aos 40 anos, seus 45 anos de idade, porque eu percebo muito que assim, que a gente vive num modelo de sociedade, né? Agora a gente está olhando para essas coisas todas, né, de educação, que a gente vem da educação infantil, da educação, depois entra para o fundamental, sempre com o fim que é o vestibular, né? Então a gente olha o vestibular como o fim de um processo educacional. E a gente vive uma prisão, né? Nas escolas hoje elas são uma prisão e elas são uma indústria, porque a gente é seriado, né? Literalmente seriado, primeira série, segunda série, terceira série, agora mudou o termo, mas o conceito é o mesmo. E depois de ser seriado, nós temos que ser medíocres, né? Que nós temos que tirar 7 ou 5 ou 6, dependendo aí, o A ou B, né? Para ser medíocre, estar na média e passar para a próxima série, né? Se você não passa, se não se colocam as coisas na sua cabeça daquela determinada série, você então repete literalmente como um modelo industrial e eu volto para onde eu comecei porque tem algum problema na fabricação, né? Na produção da pecinha que somos nós. E o modelo prisional, porque a gente toca a sirene 7 da manhã, a gente entra para a nossa cela, para a nossa grade curricular e depois a gente sai para o nosso banhinho de sol de 15 minutos e depois nós voltamos para a nossa cela. Então junta a indústria com o sistema prisional, nos colocando que sempre a próxima série é melhor, né? Aí a gente sai desse modelo, sai do ensino fundamental, passa pelo ensino médio e aí o grande segredo é a faculdade, né? Vou fazer faculdade. Aí a hora que eu vou fazer a faculdade tem todo o problema de decidir o que eu vou ser da vida com quantos anos de idade? 16? 17? Aí a gente olha com 40 e fala, caramba, ainda tenho, muitas vezes, né, para muita gente, será que é isso mesmo que eu estou fazendo da vida, é o caminho? Aí imagina com 16, onde eu estou me formando como um ser. E ainda volta, a gente vai para o mercado de trabalho, ok, entrei na faculdade, e aí o grande segredo é o segundo ano, né? Porque primeiro eu sou bicho, aí o segundo eu sou bicho mesmo, né? Literalmente tratado como um bicho. Aí o segundo é o terceiro que é melhor que o segundo, e o quarto que é o TCC, que enfim outras, ou o quinto ano, algumas outras instituições, ou cursos, e aí depois o mais legal é ir para o mercado de trabalho, né? Então quer dizer, a gente nunca está satisfeito, nunca está completo, nunca está inteiro como um ser, sempre está faltando alguma coisa. E depois disso a gente chega no mercado de trabalho e nós somos estagiários, né? Então assim, aí nós podemos pegar as caixas de fazer as coisas todas operacionais, só carregar peso, ou levar o papel para lá, para cá, né? Para depois ter uma formação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, dependendo das áreas também. E aí chega nos 40 e poucos anos que prometem a nossa felicidade. Cara, você vai ser feliz, você vai ter grana, você vai ter... E aí a gente vai percebendo na caminhada, quanto mais responsa nas costas, né? Mais a mochila fica pesada e a grana também vem junto. E aí a gente se dá conta que essa felicidade que nos prometeram ficou aonde? E aí os afortunados que conseguem ter desde a sua infância um propósito claro, mesmo que não entendam, mas que vivenciam a sua vocação, né? Não sua profissão. No meu caso não foi assim, então para mim foi um caminho bem árduo de poder caminhar por isso. Agradeço a comunicação, sou, né, da comunicação toda, mas tive que dar esse break e falar, opa, espera aí que não está fazendo mais sentido, né? Então, Daniel, dentro dessa mesma pergunta, né, como identificar o propósito na minha empresa, para a gente levar dicas aí para essas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, o que você recomenda? Assim, cara, legal, faz alguma coisa. Eu fico feliz que você tenha trazido o tema de novo, sim, porque o Rogério falando, eu queria fazer um comentário do que nós já vivemos na nossa própria realidade, porque não basta você encontrar e definir o propósito,
Porque nas relações humanas, num organismo vivo como uma empresa, isso ele está o tempo todo sendo mantido. É uma relação, né? Sua relação com o seu propósito. Sim. E às vezes a gente cai no erro, no engano, de encontrar o propósito, viver o propósito e vê-lo uma vez por semana, vê-lo uma vez por mês. E aí as coisas começam a se complicar. Sim. Então, talvez pode existir algum empresário assistindo, um empreendedor ouvindo ou assistindo a gente agora, e que realmente esteja nessa fase. Não é que não teve propósito, como o próprio Rogério colocou, das raízes. Nós temos lá um mantra nosso, a gente batizou de Back to Basics. E é um poder gigantesco, o que dá a volta à sua essência, à sua origem, no que tudo começou. E quando a gente tem alguma dificuldade na empresa, porque o mundo real ele é bem complicado. Sim, sem dúvida. Ele não é tão lindo quanto viver o propósito o dia todo mundo feliz e sorrindo, calminho, sem estresse, sem conturbação, sem briga e discussão. Né? Então, num relacionamento verdadeiro, tudo isso vai fazer parte. Sem dúvida nenhuma. Porque são todos humanos juntos naquilo. O poder está no alinhamento de visão que o propósito traz, de coração, de visão. Então, quando a gente tem um problema, e antes de começar a discutir o problema, a gente consegue fazer um resgate da essência, e a partir dessa luz a gente começar a discussão, o poder de solução, o poder de enfrentamento de crises como a que a gente viveu recentemente, ou tem vivido ainda, né? Sim. Que termina, mas termina nunca, né? Aqui no Brasil tem uma na fila, né? Sempre sai uma, já vem a outra. Já. É muito grande, então isso é muito forte. E a gente já teve momentos que, infelizmente, né, apesar de ser uma empresa que nasceu pelo seu propósito, né? A CCLI nasceu pelo seu propósito de trazer uma abordagem diferenciada para idiomas, ao contrário do mercado convencional, que trabalha com livro didático, serial, sequenciado. A gente criaria, então, a consultoria linguística. Foi a primeira empresa de consultoria linguística do Brasil. Nossa, e a gente montou uma metodologia de ensino que justamente vai, primeiro, entender quem é o ser humano que vai passar pelo desafio, vai analisar alguns requisitos técnicos dessa pessoa, do ponto de vista cognitivo, motivacional, de estratégias, de nível, o que ela quer com aquilo, para a partir disso desenhar um projeto que vai ajudá-la realmente a ultrapassar, né, todas as barreiras que vão fazer parte do projeto. Sim. E quando vira muito marketing, né, como você estava falando do propósito não é marketing, idiomas na minha área, né, tem muito marketing de apelo para o aluno, né, de resolver os problemas, todos os problemas dele em um mês, né? 30 dias. E é isso. Legal, aborda isso. Então, o que a gente tenta fazer é justamente trazer sempre a realidade. Então, o bom da essência é isso, porque ela te ajuda a ter primeiro uma conexão, e não vai ser fácil. Nenhum processo de aprendizagem verdadeiro é fácil. Ele pode ser prazeroso, ele pode te trazer satisfação, mas ele vai te trazer complexidade, ele vai te trazer sair da zona de conforto, ele vai te trazer precisar superar obstáculos, desafios, crenças, rever crenças. Então, todo o processo de desenvolvimento, ele não é legal o tempo todo. Sim. Né? O Rogério falou sobre isso. Sim. Que ele dirige para dar a palestra, não porque ele gosta de dirigir, mas pela satisfação de chegar lá e poder dar a palestra. Sim. E o problema é quando a gente quer tirar do dia a dia tudo o que você não gosta. Sim. Né? E aí você monta uma abordagem, uma escola que vai trazer só aquilo que a pessoa gosta, mas que não necessariamente desenvolve a competência que ela de verdade quer atingir. Então, acho que é esse casamento que ajuda. Sim. Então, na empresa, né, o empresário que quer buscar esse resgate do propósito, eu não tenho nenhum conselho adicional além do que o Rogério já deu. Então, é realmente, por que você montou o teu negócio? Pensa lá atrás, não importa quando foi, o que é que te fez querer fazer isso? Muitos vão descobrir que fizeram pelo dinheiro. Sim. Porque no Brasil, infelizmente, tem muito empreendedor que é por necessidade, não por oportunidade. Daniel, aí eu fecho o negócio e montou. Pode ser, às vezes pode ser. Eu procuraria uma pessoa como o Rogério, que é coach, que vai conseguir ajudar a pessoa a fazer esse movimento de autoconhecimento. Nunca tomaria uma decisão baseada na emoção do momento, né? Eu buscaria, então, um profissional para me ajudar. Eu busquei, na verdade, quando eu precisei também, né? Para me ajudar, então, a entender melhor o que é que está acontecendo, onde é que essas emoções estão se confundindo. Esse profissional vai ter a capacidade de nos ajudar ou a descobrir se você não sabe ainda, ou a reforçar o propósito de vida
que você tem, e a partir daí as coisas se alinham. E pode ser sim, vender um negócio, abrir um outro, pode ser sim, deixar o negócio para alguém da família tocar e fazer outra coisa, pode ser. A resposta vai estar dentro da pessoa, que ela talvez não está conseguindo acessar. Né? Então, o primeiro ponto para conseguir fazer esse resgate é ter consciência dele. Então, ter consciência de que alguma coisa não está legal, né? Sim. E que eu não quero aceitar que continue dessa forma, e a partir daí é uma janelinha de oportunidade para entrar em contato com tudo isso. Muito bacana, porque quando a gente fala de todo esse tempo que a gente está falando, parece que a gente vai ter a felicidade o dia todo, o tempo todo, né? Assim, parece que encontrei meu propósito, estou no meu oásis, né? Agora daqui eu não saio, ninguém me tira. Foi o que aconteceu comigo. Depois dessa busca para dentro, olhar para a essência, olhar para quem eu fui quando criança, olhar, enfim, para os meus gostos, para as minhas coisas que eu gostava de fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, é integrar projetos de pessoas, é estar conectado com pessoas e ajudar outras pessoas, além de nós mesmos, que nós estamos nos ajudando a falar de alguns assuntos. Então, essa felicidade plena, eu era visto assim no corporativo, por todas as pessoas assim, o Diogo é um cara feliz, né? O Diogo é um cara de bem, assim, de bem com a vida, um cara alegre, pra cima, isso aqui, motivado, um cara tal. Mas só eu sabia minhas angústias, né? E eu tinha uma coisa muito forte de o que os outros vão pensar de mim, né? E aí eu sempre dizia sim para as pessoas, para ser o cara bonzinho, e só eu sabia das minhas angústias, dos nãos que eu falava para mim mesmo, a grande maioria das vezes. E aí quando eu encontrei meu propósito, tem uma brincadeira muito bacana, um caso muito engraçado com a minha esposa, porque eu encontrei, né, assim, enfim, percebi, nossa, isso, com aquilo, eu falei, caramba, né? Puxa, acho que é isso. Aí veio o desafio e ao mesmo tempo um prazer tão grande que eu estava buscando há 1 ano e meio, quase 2 anos, assim, olhando para o autoconhecimento, fazendo retiro, enfim, todo um processo de terapia e tudo mais. Aí eu encontrei a minha esposa, né? Ela já também muito parecida com você na área da educação, ela já tinha a vocação dela desde lá do comecinho. E ela falou assim, agora que começa a parte difícil do negócio, né? Porque o empreender o seu propósito que vai ser um desafio. Aí eu falei, puxa, por que você me fala isso agora? Deixa eu curtir meu quentinho, né? Deixa eu curtir pelo menos aí, sei lá, alguns dias. Mas na lata ela já me deu, mas é verdade. Então, é um desafio mesmo diário a gente poder se relacionar com a gente mesmo, com as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo tem um prazer de uma realização, né? A gente está aqui num horário já avançado do dia, já à noite, mas eu estou muito feliz, né? Eu tenho 2 filhos e a minha esposa, e ao mesmo tempo eu tenho um prazer enorme de estar fazendo o que eu estou fazendo, assim. Então, isso é a realização, eu acho que isso é o sucesso, assim. Independente, claro que se minha conta estiver bacana, melhor ainda, né? Mas de estar fazendo o que realmente a gente veio para fazer, né? Então, eu queria agora fazer uma outra pergunta para vocês sobre... eu achei o propósito, vai conectar muito com o que você começou a falar, Rogério, mas será que é para a vida toda? Será que esse propósito é exatamente isso? E aí, ao mesmo tempo, quero o complemento do Daniel, porque o Daniel tem 8 empresas, né? Corrija se eu estiver errado. 8 projetos. Aí você fala assim, puxa vida, o propósito é uma coisa só, então eu vou ter uma coisa só, né? Fala um pouco disso, Rogério, depois o Daniel complementa com essa visão de outras empresas aí. A questão do propósito, acho que foi bem legal você destacar isso, porque não é o ponto final, né? Eu acho que é o início da história. Dentro do movimento, num primeiro momento você se reconhece nesse propósito. Eu sou, né? O que eu sou? O que eu vim aqui para fazer? Então, esse é um movimento que quebra um padrão de mercado que é o ter. Né? Ser, fazer e ter. Dentro do mercado é o ter e o restante se encaixa aí do jeito que pode, do jeito que dá. E então, nessa sequência mesmo, né, Rogério? Sim. É nessa sequência. Ser, fazer e ter. Eu sou, quando eu me reconheço, o que eu posso fazer com isso? E aí é o que eu amo, o que tem oportunidade, aquilo que eu contribuo com a comunidade, aquilo que eu sei fazer bem. Então eu começo a integrar essa proposta aí, para a partir daí eu começo a perguntar o que eu posso oferir dentro dessa questão.
O que eu faria até de graça, mas de repente eu posso ser remunerado dentro dessa questão. E é interessante porque tinha alguns instrumentos no mercado que já é direto para o fazer, né? Então eu redesenhei essa proposta dentro do livro para começar primeiro com eu sou. E eu sou, ele tem uma tonalidade muito forte, porque isso é também bíblico, né? Moisés, quando chega, como é que eu vou falar do Senhor? Chego lá, olha, eu falo, Deus lá, pergunto, mas quem que é Deus, quem que é não sei o quê? Então, como é que você vai? Eu sou. E eu sou é uma sentença que se fecha. Eu sou. E ponto final. Eu sei o que eu sou, eu sei a minha origem, eu sei a minha base, eu sei o porquê daquilo que eu faço. Então, quando isso está consolidado, isso é algo que o Daniel vai carregar nos 8 negócios dele. Os negócios são diferentes, mas ele é a mesma pessoa. Ele tem a base de atuação dele. Né? Então, algumas pessoas vão se encontrar numa atividade e outras pessoas vão entender que dentro do seu propósito, eu sou instrumento de várias atividades, para que viabilizar. Talvez eu não seja majoritário número, eu tenho um percentual, mas é meu grãozinho de contribuição dentro daquele projeto. Então, o propósito, ele é o início da jornada. E é uma jornada que depois isso vai estabelecer metas. E eu acho que o grande desafio do propósito hoje é o seguinte, como o Zuckerberg coloca, né, do Facebook, é criar uma comunidade de propósito. Ele fala que teve um problema no Facebook, porque quando começou a dar dinheiro, começou a vir, vamos vender? Né? E ofereceram, vieram propostas grandes, falaram, não quero vender, não foi pelo dinheiro que eu comecei essa atividade toda. E ela falou, não, você vai se arrepender de não vender agora, porque isso daqui a pouco vai entrar numa crise, vai cair, porque ele tinha um propósito e as outras pessoas não tinham. E aí foi uma queda de braço muito grande dentro dessa questão. E ele fala que 10 anos depois, muita gente daquela época foi embora. Né? Vendeu sua participação, saiu, e ele ficou porque ele entendia essa realidade. Então não basta eu descobrir o meu propósito, de certa forma eu tenho que ajudar as pessoas no meu meio a também alcançar o propósito. O que faz ele numa apresentação sentir pelo propósito da pessoa, que ela tinha um porquê para fazer isso, falar, cara, eu quero ser parceiro dessa pessoa, é justamente isso. Quando eu tenho muito claro isso, eu falo, opa, ele tem propósito, eu quero ser amigo dessa pessoa, quero ser parceiro dele, porque um vai puxando o outro, porque se fala a mesma língua. Por quê? Porque a gente ainda vive num mundo onde não é o propósito que dá o sentido. O que dá o sentido é o dinheiro. Né? Cara, esse negócio é besteira. Quantas vezes você vai falar, cara, isso enche barriga, isso bota comida em casa. Então não é muito essa questão. Então o desafio é manter meu propósito, conseguir capitalizar, tirar benefícios dentro dessa condição, enxergar o fazer dentro disso, que é a prática, não fica só no conceito, você vai para a prática, e depois, como eu consigo utilizar isso como mola transformadora para o meio, que vai me permitir, inclusive, ter como consequência de tudo isso, uma boa remuneração. E a remuneração, ela é praticamente a base, o combustível que vai permitir você realizar isso com mais intensidade, com mais força, aprimorando. Então ele não é consequência para o meu benefício pessoal, não, é a própria manutenção do projeto dentro dessa história. Então é a forma como eu vejo, né? Então acho que o grande desafio é criar essa comunidade. Quem já descobriu o seu não termina contigo, né? Você precisa espalhar esse movimento, que é o que você está fazendo com esse projeto, porque é montando essa comunidade de propósito que aí o mundo vai ter uma realinhada. Né? Então o próprio Raymond fala no livro Propósito que nós já tivemos a revolução tecnológica, hoje a revolução humana é a volta para casa, é a revolução do coração, é você voltar para a sua essência. Já demos muitas cabeçadas por aí achando que o foco era a tecnologia, era a rapidez, era o dinheiro, quando o foco é voltar para o coração, acessar para si mesmo. Perfeito, para dar o gancho, uma aula, né? Ainda bem que está gravando, ainda bem que está gravando. Para dar esse gancho para você, Rogério, falar um pouquinho das 8 empresas, mas eu tenho um propósito só nessa provocação. Eu não sei o autor da frase, se souberem, vocês me falam, que o dinheiro potencializa quem nós somos.
Mas olha que interessante, quem nós somos. Somos. Né? Vem primeiro. E aí ele potencializa. Então isso, eu tinha uma relação com dinheiro muito complicada na minha vida. Né? Os meus pais, eu nasci em São Paulo, vim com 15 anos para Rio Preto. E de forma muito resumida, eu fiz uma relação onde em São Paulo eu tinha mais dinheiro, mas eu não via os meus pais. E aí eu vim para São José do Rio Preto com mais presença dos meus pais, sem dinheiro. E aí eu fiz essa relação toda com um monte de empresário que eu conheço na cidade, com uma relação muito detonada com a relação familiar. Como a minha base de valores é uma relação de família muito forte, eu automaticamente construí essa crença onde dinheiro é problema. Onde tem dinheiro, tem falta de amor, falta de verdade, falta de essência. Né? Me relacionei muito com política, mas um pouquinho que eu trouxe isso de mais crença limitante. Né? E fui aprendendo e fui desconstruindo até chegar nessa frase que eu levo todos os dias para clarear isso para mim, que dinheiro potencializa quem nós somos. Aí eu falei, ufa, ainda bem, né? Que então, ok, vamos embora, vem dinheiro, vem com o maior prazer do mundo. Mas antes eu faço, depois eu tenho e compartilho, né? Eu acho que eu quero agora um pouco da tua palavrinha, Daniel, sobre isso tudo. Bom, primeiro que o Rogério falou de mim, parece que me conhecia antes, né? Para ver como realmente o aspecto filosófico e humano do que está sendo discutido é Sim. muito universal. É verdade. Né? A sintonia, né? É universal. Mas assim, é exatamente o que ele falou. Assim, hoje, na verdade, eu nunca nem quis ter uma empresa. Né? Então eu até falei no dia que a gente se conheceu, Sim, foi. que na minha época não era muito comum o estímulo ao empreendedorismo. O comum era o desestímulo ao empreendedorismo, né? Sim. Porque Era eu trabalhar 45 anos na mesma empresa, na minha época estava ainda ter segurança. era esse mundo, especialmente na área professoral, acadêmica, né? Que era a minha praia, pesquisador, né? Mas quando eu pesquisei meu mestrado, fiz minha pesquisa de mestrado, e quando eu verifiquei que no ecossistema existente, muitas coisas que eu gostaria de implementar, teria muitas barreiras, né, porque a educação estava ainda no momento, que ainda continua na verdade, né, mas muito tradicionalista, né, muito, como você já explicou Sim. no programa de hoje, só rebobinar e voltar lá atrás. Não, rebobinar e entreguei a idade. Põe o VHS aí, Daniel. Mas... até me perdi agora. Não, eu tô falando das suas empresas, né, que você abriu então, que você não queria nem ter empresa. Isso. E aí quando eu abri quando eu fundei a CCLI, era justamente por essa vontade de ser o professor que eu poderia ser e fazer as coisas do jeito que eu acreditava que seria melhor para fazer. De verdade, eu comecei perdendo dinheiro, porque como eu não era da área empresarial e como não era dinheiro o foco, eu cometi uma série de erros, né? Que hoje eu ajudo a molecada a não cometer, porque tem a questão estruturante do eixo financeiro em qualquer negócio. Sim. Porque se ele não se sustentar, o propósito não encontra vazão, né? Que é a tua frase. Perfeito. É que o dinheiro potencializa quem somos. Quem somos, sim. E aí eu fui fazer o meu MBA por isso, porque como meu ponto forte, né, meu propósito de vida, de estudar e entregar aquilo era muito natural, no meu MBA eu encontrei informações técnicas que o meu negócio era o meu case e o meu TCC do meu MBA foi o modelo de negócio da empresa, para que o propósito, porque eu trabalhava em 5 lugares diferentes e tinha a empresa. Nossa No Senhora. começo, né? Porque eu colocava dinheiro. Dá um outro programa, né? Eu trabalhava para manter vivo um lugarzinho que eu conseguia cumprir meu propósito. Sim. Né? Então, assim, era muito diferente. Então, hoje, nessa outra fase, por exemplo, eu nunca quis ter sócio. Eu tinha até medo de ter sócio. O meu medo, talvez, era do Mark. Sim. Né? Imaturo, né? Mais jovem. Hoje eu tenho muita segurança para isso. Mas a primeira sociedade que eu tive foi há muito tempo. Deve fazer uns 9 anos, que foi por um cliente meu, que a gente tinha uma parceria com uma empresa de intercâmbios e a gente sempre direcionava os clientes para aquela empresa. Quando mudou, outras pessoas assumiram e um cliente nosso que foi para lá voltou resmungando, reclamando, xingando muito, porque ele se sentiu muito mal atendido, não era o que ele queria e... Enfim, aquilo foi um problema para nós. Sim. Nós fomos conversar, entendemos realmente que o foco era mais na questão comercial do que na questão de entender o que o cara precisava, investigar o propósito dele com aquilo, né? Fazer uma venda mais consultiva. E aí surgiu uma oportunidade, porque eu tinha uma pessoa na minha equipe que era maravilhosa
na área de intercâmbio, ela levava grupos por vontade para a Itália, por exemplo, que é a língua que ela trabalhava. E eu percebi que tinha uma lacuna no mercado, então. Convidei ela para a gente abrir uma empresa de intercâmbio. Então a gente tem juntos, ela no início era uma sócia minoritária, hoje a gente divide a empresa. Tá. Mas foi minha primeira experiência. E foi muito fácil, porque como ela era da minha equipe, esse alinhamento de propósito não precisou ser construído, na verdade, ele já existia. Então não tive medo disso. Tá. Né? E o negócio seguinte, né, minha segunda sócia, que foi a Ana, né, do Segente, a gente começou fazendo várias coisas juntos, porque nós queríamos trazer aquilo para a vida, né, para o mundo. Então faltava, a gente tinha uma ideia, conversava com ela, e a maioria, os botecos, por exemplo, que a gente faz juntos já há 5 anos, não dá dinheiro nenhum. Então é como o teu programa aqui, né? A gente está compartilhando coisas, mas o objetivo principal é esse. Sim, então o nosso boteco, o objetivo é compartilhar algumas ideias que não estavam sendo discutidas, né? Mas a gente não ganhava dinheiro, mas como alimentava em nós dois, né? Algo que a gente acreditava, a gente fazia. E isso foi nos aproximando, a ponto de virar um novo negócio, de eu ver que a gente tinha um propósito muito alinhado, a gente tinha uma visão muito complementar e a gente se potencializava. Então, quando eu fazia sozinho ou ela sozinha, nós não tínhamos a mesma potência de quando fazíamos juntos. E aí, por que não, né? Começarmos a fazer, então, realmente juntos. Então foi assim, tudo não, tem sido desdobramentos, não tem sido aquele plano de negócio que vamos prospectar uma empresa, né? Não no meu caso. Negócio para 2025 do Daniel, não sei. Né? Não sei, mas com certeza o que eu sei, o que eu tenho certeza, é que quando... Você já conheceu 3, né? Sim, mais alguns. Mais alguns, 4, né? Conheceu o personal Aptitude, também. Personal. Conheceu quase todos, então. Já. E o gostoso é isso, assim, quando as pessoas conhecem os negócios, sentem uma visão compartilhada de vida, de humano, de ser humano, de tratar clientes, de atender cliente, de fazer aquilo existir. Então, o que é vendido é diferente, mas o que move todo mundo para acordar de manhã, ir lá para a empresa, fazer aquela venda, aquela entrega, isso que é muito semelhante. Daniel, como é que é isso? Tem uma referência que eu quero poder conhecer um dia e vivenciar um pouco lá dentro para entender isso, mas eu quero muito entender do teu negócio, como é que é, porque você tem uma equipe grande de colaboradores, com 8 empresas, você tem ideia de quantos? Eu devo ter umas, se somar o Pedu, porque então. umas 80 pessoas. E essas pessoas, claro, né, que tem os líderes aí tocando, esses sócios que também tocam esses projetos junto com você, e para contratar essa galera, e para essa galera estar engajada com propósito, como é que é esse... Super pergunta. Você sabe que quando a gente se afastou que eu citei recentemente, daquela nossa necessidade de fazer o Back to Basics, né? Quando a gente se afastou sem perceber disso, foi justamente nessa questão. Então, quando a nossa empresa ela cresce 20% ao ano, a nossa meta. Não mais que isso, para não correr o risco de perder qualidade no crescimento. Não menos do que isso, para não gerar desafios suficientes para poder manter o seu próprio crescimento sustentável. Isso é baseado no livro do Jim Collins, né? A Marcha dos 20, Good to Great. Então, não é nada meu. Mas depois que eu li, fui muito impactado por aquele conhecimento e fazemos isso. Então isso já faz 11 anos que é assim e que a gente prefere que seja assim, né? Mas quando a gente cresce 20% ao ano, num período de 4 anos você dobra a empresa. Então, na verdade, você tem um time sempre novo trabalhando junto com você. E se você... o meu erro inicial foi de acreditar que essa questão de propósito, por ser muito claro, por ser muito tangível e concreto, que qualquer pessoa inserida no ecossistema passaria já a ter esse ser, fazer e ter depois com o mesmo alinhamento. Sim. E não é bem assim, né? Então aí a gente começou a refundar todos esses pilares. Nós criamos um movimento que nós batizamos de Renascimento. Quando que foi isso? Foi em 2017, na segunda-feira depois da Páscoa. Então foi muito... simbólico. Foi simbólico, mas assim, não foi pensado, foi um acaso, é muito lindo. Na verdade, o nome foi batizado por conta do contexto
E da data, né? Assim, foi tudo muito convergente, mas a Gestalt se fechou no dia de Páscoa, então tinha muito a ver com o Renascimento. Sim. Mas o Renascimento ele ajudou a gente a trazer para dentro da empresa estruturas que hoje nos dão bastante assertividade para a contratação. Sexta-feira nós teremos o CCLI Portas Abertas, é um evento que a gente realiza para convidar pessoas para entender como é trabalhar na CCLI, qual é o nosso propósito, qual é o nosso porquê, Legal. que a gente espera, né? Qual é o alinhamento que a gente garante, que a gente promete. E a gente busca nesse evento justamente conhecer pessoas que depois de ouvir tudo que vai ser compartilhado, vai estar com um brilho no olho muito maior do que outros. Sim. Então o nosso termômetro é o brilho no olhar, né, a gente diz. Porque você vai falando, você vai vendo a reação das pessoas, né, o engajamento. Então, quando existe um engajamento natural, esse alinhamento já fica muito mais fácil. Sim. E depois nós fizemos o que a gente chamou de mapa de navegação. A gente tem tudo tem metáfora lá, né? Então, o Renascimento é a metáfora do Back to Basics. Sim. E o mapa de navegação é a nossa trilha de carreira. Tá. Então a gente, para não ser muito trilho, seriado, né? A navegação ela te dá maiores possibilidades de caminhos, de rotas. Então não é todo mundo que vai se desenvolver da mesma forma. Sim. Isso é dependendo do que cada um precisar para poder chegar naquele desafio que ele vai escolher atingir. E o lindo do nosso mapa de navegação é que a gente definiu então as competências essenciais. Tá. E as competências essenciais, elas lidam com o ser. Elas são todas estruturantes do ser, Muito do legal. quem eu sou, né? Claro que eu olho nelas e me reconheço plenamente. Sim. E a nossa equipe mais antiga, quando olhou, se reconheceu plenamente. E a gente fez então esse trabalho de navegar toda a equipe dentro dessas mesmas competências essenciais que formam o ser, para que esse alinhamento seja do humano e não do técnico. Sim. No técnico a gente sempre foi imbatível, porque a gente sempre teve pesquisa, sempre teve treinamento, a gente é da área de educação, então formar pra gente é o nosso dia a dia, então o técnico nunca foi um problema para entregar o nosso propósito. Mas o ser, algumas vezes nos trouxe bastante desafios, até mesmo nos afastar da nossa própria essência, né? Por conta dessa dinâmica de equipe. Sim. Então a metáfora é o barco na crise, a metáfora era o barco que estava navegando e que ia continuar navegando, e que era um barco forte. Então, se você olhasse o barco, a estrutura do barco, Sim. ele era um barco resistente àquela tempestade toda que estava no oceano. Sim. E que, para nós, o mais importante seria a gente estar com nossa motivação, a nossa crença, né, a nossa força intacta, porque só bastava remar. Mas que ia ser difícil, porque o mar estava turbulento. Mas se parássemos de remar, aí nós estaríamos realmente perdidos, né? A deriva. Né? Que interessante. E o alinhamento dessa remada é as competências essenciais. Então ela traz uma conversa honesta, uma conversa franca sobre questões que às vezes são difíceis de serem conversadas num ambiente profissional. Porque quando você fala do ser, começa a ficar um pouco mais difícil ter as aberturas, né? Sim. E para poder então manter o propósito sempre vivo, a gente estruturou uma forma de poder ter as conversas, e elas são as mesmas quando o cenário é o mesmo, porque está bem estruturado. Então a justiça, né, ela acaba existindo do liderado com o líder, do líder com o liderado, porque é algo que se apoia. Sim. Que se apoia. Muito bacana, porque eu tenho um projeto, né, que chama Ilumina, e o ícone, né, que a gente pensou Farol, né? é um farol, justamente para ajudar Olha aí. nessa embarcação, pelo menos alguns caminhos para Olha essa encontrar o seu energia, propósito. Diogo, É muito verdade, interessante, muito. né, nessa caminhada. É o mesmo campo metafórico. Ó. Tá vendo? Muito legal. Gente, eu acho que teria muita coisa pra gente falar, a gente já está quase 1h10 batendo esse papo, e é impressionante, que dá vontade de ficar aqui 2, 3, porque tem um monte de outras perguntas para fazer, mas eu quero concluir hoje, né, nosso encontro de hoje, eu acho que a gente teve muita coisa prática, né, acho que deu para aprender, quem está ouvindo, quem está vendo, aí, muita coisa que pode levar, né, eu mesmo aprendi muito com você, muito com o Rogério, de como levar algumas coisas aí para o meu projeto e para liderar e ajudar, na verdade, outros empresários também a liderar os seus. Mas eu queria que vocês trouxessem de forma rápida algo prático ainda para poder
ficar como uma cerejinha do bolo. E já pode emendar numa indicação de livro, né, que vocês podem fazer para ajudar, né, esse empresário também a pegar uma fonte interessante como um que te inspirou. Alguns me inspiraram também. Então, queria que o Rogério começasse aí. E já te agradecendo, Rogério, muito. Você não é de Rio Preto, você veio de longe também para estar conosco. Então, e pelo primeiro programa 00, né? Eu não sabia direito como ia ser, mas estou muito contente mesmo com a tua presença, com as tuas falas, enfim, com tudo que a gente pôde contribuir, né, da nossa existência e da nossa caminhada para quem está também nos vendo e nos ouvindo. Obrigado. Eu que agradeço, gratidão pelo convite, oportunidade de conhecer o Daniel pessoalmente, né? Temos a Ana, amiga em comum aí, né, do tempo do Empretec. Eu vejo que a grande questão de propósito é uma palavrinha chamada legado, né? Eu acho que legado o empreendedor quer deixar, que legado a pessoa quer deixar, que marca você quer deixar da sua trajetória de vida. E dentro do livro eu destaco uma frase do Steve Jobs que fala que ele olhava no espelho toda manhã e se perguntava, né? E se hoje for o meu último dia de vida? Né? Como que eu quero viver esse dia? Como que eu quero que seja esse momento de encerramento da minha trajetória? E ele fala que ele aprendeu isso logo cedo. E ele sabe que um dia essa frase vai ser verdadeira, né? Que efetivamente aquele vai ser o último dia. E que esse é um convite permanente. A morte, ela não é esse lado tão complexo, fim de tudo, mas ele tem que ser um começo, ele tem que ser uma confirmação para viver bem a vida. Então, dentro da ideia de legado, qual legado eu quero deixar? Que marca, qual que é a minha contribuição para um mundo melhor dentro desse processo. Então a busca do propósito é justamente viver de uma forma que eu vou deixar um legado, vou deixar uma contribuição. Um dia eu vou embora, mas a obra permanece, né? E tem vários empreendedores que sabem bem disso, né? A pessoa se foi e o projeto continua. Por quê? O projeto tinha consistência, tinha essência, tinha identidade. Então são elementos que acabam marcando, né? O livro do Joe Heyman, Propósito, ele é um livro muito bacana. Ele tem uma temática mais para empresário, mais para empreendedor, né? E foi justamente a referência desse livro que fez escrever um que tem uma pegada mais pessoal, né? Então, por não encontrar isso no mercado, o Prembaba lançou um ano passado, né, capa azul, pela Sextante, mas ele trata o propósito de uma maneira muito conceitual. É importante também ter essa ideia, mas alguns se decepcionam, falam, cara, comprei esse livro porque achei que ele ia mostrar algum caminho e ele acabou não aparecendo. Então, nesse livro eu procurei, criei toda uma metáfora, né, para orientar um personagem que vivencia todas as atividades e uma série de caminhos. Tem pelo menos umas 10 ferramentas dentro do livro que eu falo, se eu não te pego numa, te pego na outra, de uma forma você vai se deparar com o seu propósito. Tem várias, né? E a pergunta primeira é o quem sou eu? Já que eu sou é o ponto principal, essa é a pergunta mais temível pelas pessoas. Sim. E é a pergunta que nós temos que fazer constantemente. Quem sou eu? Porque às vezes são tantas máscaras que você vai colocando no decorrer da jornada que você já não se reconhece mais. Sim. A versão que você transmite, fala, não, na essência eu não sou isso, mas é aquilo que eu me tornei. Então a busca pelo propósito é essa volta, né? Eu vou tirar todas as máscaras e voltar a me encontrar. Então, como sugestão de livro nessa busca para a área empresarial, né, o livro do Joe Heyman, O Propósito, e na área pessoal, horrível falar isso, mas eu indico o meu próprio livro, né, esse aqui, que é O Propósito, Descubra o Seu, né? E justamente eu coloquei o Descubra o Seu até para destacar que é um movimento seu.
Tá? E eu começo no prefácio, destaco isso, que hoje parece que é um imperativo ter propósito. E é uma pena que algumas pessoas se sentem pressionadas a descobrir o seu propósito. Sim. Isso eu falo, ninguém merece ter essa pressão. A pressão que você recebia dos pais, dos professores, dos chefes, hoje é a pressão de um mercado, de uma comunidade que parece que todos são obrigados a ter propósito. Sim. E eu destaco o seguinte, existe vida sem propósito. Isso é evidente. E muita gente está aí para provar que existe. Não é aquela vida, aquele modelo de vida, mas é vida também. Agora, se eu encontro essa necessidade, esse movimento em busca do propósito, esse movimento vai ser muito bacana, porque isso vai me permitir ter uma vida mais autêntica, não é uma vida sem problema, tá? Isenta de dificuldade, muito pelo contrário, isso é inerente ao viver, mas é na linha de ter sentido para a vida. E o Viktor Frankl, né, que é um autor super famoso, Em Busca do Sentido, e ele trata isso, porque é uma pergunta diferente. Eu não tenho que ficar olhando para a vida e falar qual que é o sentido de tudo isso. Na verdade, o movimento é outro. É entender que a vida espera uma postura minha diferente. A vida espera uma contribuição que gera legado, que gera uma vida nova. Então, esse é o movimento de propósito. Muito. Você pediu uma coisa rápida, eu falei... Não, mas eu acho que teve ali não só uma, mas um monte de elemento para o empresário, para o empreendedor poder olhar para justamente essa tua análise, tua brilhante análise. E eu, privilegiado que fui, consegui ler o livro em PDF ainda, que estava na etapa de correção. Tive a honra e o privilégio de poder contribuir também com essa correção, que acabei nem te mandando porque meu computador travou tudo, mas enfim, foi muito prazeroso poder ler, realmente é muito bom, ajuda mesmo a olhar a sua essência, a sua origem, fazer exercícios práticos, é sensacional. Parabéns, Rogério, mais uma vez obrigado por estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Vamos lá? Manda ver, Rogério. Danielzão, manda ver lá. Bom, eu não conheço o livro ainda porque eu não li. Sim. Mas baseado no que eu ouvi do Rogério aqui hoje, uma dica que eu dou é realmente que leiam. Leiam o livro do Rogério, porque ele tem uma clareza na explicação, que eu que vivi isso e fui descobrindo isso à força muitas vezes, hoje eu consigo ter esse alinhamento que ele realmente já traz com muita clareza e muita facilidade. Então eu acho que quem está buscando e tiver acesso à leitura vai ter um grande apoio. A visão dele, do livro Propósito, do Hyman, também é igual a minha. Então, para o empreendedor, para o empresário, ela ajuda muito a transferir isso para o negócio. Sim. Então, eu, inclusive, foi um dos livros que eu li para estruturar aquilo que eu te falei, do negócio na minha própria empresa. Sim. E eu acho que eu vou voltar no que ele falou no começo, das raízes, porque realmente se as pessoas começarem a entrar nessa noia de buscar propósito por si só, ela está, na verdade, fazendo o mesmo movimento de outros anteriores de ir pela superfície. Sim. E propósito não é nada que você consiga verdadeiramente viver pela superfície. Então, se você não tiver realmente um motivo muito forte de dentro de você para fazer essa busca, talvez não seja o momento. Sim. E não tem por que ficar se enveredando por coisas que realmente não façam sentido naquele momento. Com a nossa equipe, a gente tem muito esse cuidado hoje, porque a gente sempre teve o privilégio de contar com colaboradores maravilhosos, assim, todos seres humanos fantásticos. Todos poderiam dar muito certo na nossa empresa, mas muitas vezes os momentos de vida e de propósito e de desafios é que fazem a caminhada não ser possível em determinado momento. Sim. Sem detrimento às qualidades da pessoa. Então, o realinhamento que a gente fez com o renascimento da empresa é justamente isso, justamente trazer essa clareza para o negócio. E eu acho que para quem está ouvindo, uma dica realmente é essa, é descobrir o seu propósito, mas também buscar então estruturar como isso se materializa de forma concreta e clara, porque decisões que vão ser tomadas, pautadas em regras já pré-estabelecidas, claras, de alinhamento realmente consistente, ajuda muito a ser mais valorizado ainda. Sim. O propósito da empresa, do negócio, e a ser defendido por todos que fazem parte daquele contexto. Eu acho que isso é o essencial.
Perfeito, Daniel. Mais uma vez, obrigado de novo. Valeu, Diogo. Sempre um prazer falar com você também. É uma aula, são aulas, né? A gente vem aprendendo. Obrigado. Tomara que as pessoas que também nos viram, nos ouviram, aprenderam bastante com isso. E eu vou fechar com um livro que foi um dos livros que eu li, que me despertou, que eu também encontrei muito sentido, que é do Simon Sinek. Ele é O Porquê, Como Motivar Pessoas e Equipes a Agir, da editora Saraiva. E ele fala muito, ele tem alguns vídeos também no YouTube, também vou deixar, né, para quem quiser assistir, que é o Golden Circle, né? Então ele fala do Círculo Dourado, onde muitas empresas, a grande maioria das empresas do mundo todo, olham e dizem e sabem com clareza o como fazem e o que fazem, mas que não sabem o porquê fazem, né? Então, esse foi meu despertar para o propósito na área do empreendedorismo, entender como engajar equipes e motivar pessoas, mas isso é a superfíciezinha do que a gente falou hoje, né? Então, me deparei com um projeto grande, de uma empresa muito grande na cidade, que me trouxe esse problema essa semana passada, assim. Diogo, a gente tem 120 colaboradores, a gente não sabe o que fazer, porque os departamentos das pessoas estão brigando com as outras pessoas, a gente ouve que um odeia o outro, os departamentos sempre querem tirar da reta, nunca é o problema deles, é sempre o problema do outro. As lideranças acomodadas com tempo de empresa grande, está lá há mais de 15, 20 anos. E a liderança maior, que lidera o timão desse grande navio, não assume essa responsabilidade, dizendo que na verdade a culpa é da galera. Uau. E aí eu fico numa situação assim, falei, uau, o que fazer aqui, né? E aí tem mais um detalhezinho. Essa empresa, por questões financeiras, não pode mandar as pessoas embora, porque por questões trabalhistas, que as pessoas já estão há muitos e muitos anos. Lógico que não é assunto para a gente debater qual é a solução aqui, porque a gente precisa entender profundamente uma série de coisas, mas a gente falou de tanta coisa bonita, cara. Imagina ter uma empresa com 120 colaboradores nessa situação, né, Daniel? É triste, né? E essas pessoas, com muitas dores, criando uma expectativa de uma realidade que não conseguem vivenciar um prazer, e que não vem a hora de sexta-feira, né, às 6 da tarde, para poder tocar o sininho lá e poder curtir com a sua família o final de semana, e não ver, e a tristeza da musiquinha do Faustão, né, do Fantástico começar, Tem que voltar na segunda, para ter que voltar nessa realidade. Então eu acho que para essas pessoas que realmente percebem que, puxa, não está mais fazendo sentido isso tudo, né? Eu não vou mais só viver no automático para pagar a conta e fazer um churrasquinho e pagar a conta e continuar, né? E sem essa realização, esse prazer, num tempo maior que ela se dedica, que é onde a gente está trabalhando. Então, acho que fica esse alerta que essa realidade também ela existe muito, mas que a gente está aqui falando para inspirar empresários, para inspirar pessoas a olharem por um sentido maior, para viverem com mais essência, com mais felicidade. E que é possível, né? E que não é só idealização. É possível. Acho que vocês dois estão aqui hoje para provar que é possível. Eu também estou no início da minha caminhada com clareza de propósito, mas é possível. Então, esse projeto está acontecendo por uma clareza de propósito que a Huracan Filmes acreditou, que o Office Studio acreditou, então que acreditaram nesse projeto, que vocês acreditaram em mim e no tema que a gente ia falar, para estar acontecendo isso hoje. Então, dá para acontecer muita coisa, às vezes muitas vezes um investimento nem tão grande inicial, né? E como você disse, assim, muitas coisas que você realizou empataram só para se realizar, porque a gente acredita tanto nisso. Então, quero só fechar com essa provocação para olhar para a sua vida, para olhar para a sua empresa e ver se está fazendo sentido isso tudo. Se não tiver, tem o Rogério que pode ajudar, tem o Daniel que pode ajudar, tem a Ilumina que pode ajudar na caminhada também desse empresário.
e tantos outros profissionais aí que podem ajudar, mas principalmente olha para si, olha para sua essência, olha para como foi lá atrás, né? O caminho é esse. Então, mais uma vez agradeço, gratidão por fazerem parte desse programa 00 e tomara que semana que vem a gente faça mais e vamos propagar coisas boas. Obrigado de novo. Legal. Obrigado, Diogo. Parabéns. Parabéns. Valeu. Sucesso aí. Obrigado, gente.